O Ramallah é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mutafarrid bikamal al-ihsan al-munazzahi an yahwi makan aw yuhita bihi zaman. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi wuldi Adnan alladhi khassahu Allahu bil Qur'an wa karramahu fi khalqihi wa khulqihi takriman wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadlullahi alayhi aziman wa ba'd. Minha saudação de paz vai para toda aquela pessoa que está me escutando, seja de onde for que ela estiver. Então, vamos, nesse curto espaço de tempo que nós temos, falar de uma personalidade muito importante, que a sua menção está no Sagrado Al-Qur'an, que é Zulqarnain. Então, falando de Zulqarnain, estamos a falar de uma parte dos versículos do Suratu Al-Kahf. Então, vem lá citadas suas passagens, onde começa a menção no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Então, assim em diante, começa a sua história. Então, essa personagem é uma personagem que os mufassirina, assim como os historiadores, eles estão divergidos uns aos outros quanto à sua personagem. Por que isso eles divergem-se? Porque na história nós vamos encontrar que existem vários, ou seja, existe Zulqarnain em todas as épocas. Assim está nos livros de Tafsir. Então, os mufassirinos, que são os comentadores do Sagrado Al-Qur'an, eles divergiram-se que este Zulqarnain que está lá no Qur'an será esse que existe em algumas histórias. Então, por quê? Porque houve um Zulqarnain também que ele viveu 300 anos, isto é, num tempo que corresponde a 300 anos antes da vinda do Isa alayhi salam. E este foi também um rei, foi conhecido, muito famoso. Então, ele teve uma batalha com os persas, onde ele os derrotou. Então, ele também tinha o seu ministro, que era de nome Aristóteles. Então, ele era grego. Agora, o que faz com que nós dizemos que este não é o referido no Corão é porque este era mushrik, era idólatra, não éramos crente. Então, isso faz com que ele não seja o Zulqarnain que o Corão citou. Então, quando nós vamos ainda mais nos livros de tafsir, de histórias, vamos ver que este Zulqarnain, que Allah subhanahu wa ta'ala fala a seu respeito, ele viveu no intervalo de tempo entre o Isa alayhi salam e o Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Então, e outra divergência que acontece a seu respeito é de que ele era profeta ou não. Alguns mufassirins dizem que ele era profeta. E o Jumhur, que é a maioria, diz que não, ele não era profeta. Então, eles também baseiam-se em alguns versículos do Corão. E quanto àqueles que dizem que ele era profeta, também baseiam-se nos versículos do Sagrado Al-Qur'an. Por exemplo,
no mesmo Surat Al-Kahf, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya Dhal Qarnayn, imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna, onde Allah subhanahu wa ta'ala está a dar a opção. Quando diz Ya Dhal Qarnayn, essa palavra Ya é ismo an-nida, yani é uma letra de chamamento, lil qarib, para uma pessoa que está perto. Então, aqui vem que o diálogo está a acontecer entre Allah subhanahu wa ta'ala e o Dhul Qarnayn. Então, e assim está a haver uma revelação. Essa é a defesa que aqueles usam, os que dizem que ele era profeta. Então, dizem que esse discurso, esse diálogo não acontece senão com um profeta. Assim como o que ele falou, de que, quando disse que que aquele que for injusto, for descrente, permanecer na sua descrença, nós vamos o castigar. Então, e isso ninguém tem a sua autonomia, senão um profeta. Então, eles acabam dizendo que ele só pode ser um profeta. Agora, um versículo onde eu também pude ver, ao me lembrar dos diferentes versículos que possam comprovar o fato dele ser profeta ou não. Então, tem no Surat Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó adeptos do livro, isso chamando os judeus e os cristãos, qad ja'akum rasuluna, veio a vós o nosso mensageiro, que ele elucida para vós ala fatratin minar rusul, que ele fala-vos. Isto é depois do que? Do intervalo. Al-Fatra consiste em um intervalo de tempo onde não há nada. Então, que intervalo é esse? Minar Rusul, que não houve nenhum profeta. Então, este versículo está a dizer que no intervalo entre o Isa alayhi salam e o profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam não houve nenhum profeta. Não foi enviado nenhum profeta. Então, este versículo vem negar o fato de ele ser um profeta. Então, essa é uma posição para aqueles que dizem que ele não era profeta. Mas todos estão unânimes de que ele foi um rei, ele foi um íntegro crente, que Allah subhanahu wa ta'ala o impulsou, deu-lhe a capacidade e a força, habilidades de ele poder andar fil mashriq ila al-maghrib, do oriente ao ocidente. Então, ele, nessas andanças que ele fez, conquistava essas terras. Então, conforme está no Corão, pois essa primeira viagem que ele fez ao Maghrib, onde o sol põe-se, então ele encontrou essa nação que ele, os Dhul Qarnayn, viu que eles de facto eram descrentes. Então, ele perguntou-lhe, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala deu opção a ele: ou você castiga-os, ou você os perdoa. Isto é, dar-lhes tempo de fazer o quê? De retificar a sua situação da crença, crerem nesse caso. Então isso tudo para dizer que, de facto, os mufassirin, eles trazem suas defesas de diferentes formas, então, para provarem aquilo que eles querem dizer, de facto. Então, mas uma coisa que eu vou dizer, que o Corão está em silêncio a seu respeito, e é o estilo do Corão. O Corão trouxe-nos aquilo que nos é útil, deixando o restante, que esse também deve ser o nosso procedimento,
Por quê? Porque o Corão, ele está cheio de muita sabedoria, muita prudência. Então, só nos traz aquilo que nós precisamos. Porque, de facto, o Corão está repleto de histórias. Mas o fim não é simplesmente contar essas narrativas, mas sim é para, através delas, tirar-se alguma lição. Então, essa é a introdução de como é o Zulqarnain. Agora, vamos partir para o segundo ponto, que o segundo ponto fala a respeito específico dele mesmo, o Zulqarnain, que ele é Zulqarnain. Zulqarnain, o que significa? Qarn, Qarn é mufrad, que é o singular. Qarn significa chifre. Zu, yani pessoa possuidora. Então, Zulqarnain é a pessoa que possui 2 chifres. Qarnain é tathniya, que é dual, significa 2 chifres. Então, é dito que ele, isso nos tafsirs, nos livros de histórias, então, contam que ele era uma pessoa que tinha 2 chifres. Ele era a pessoa que tinha 2 chifres. Então, foi dado esse nome de Zulqarnain. E outra possibilidade, ou seja, probabilidade, é de que porque ele andou pelo nascente ao poente do sol. Então, andou nos 2 cantos do mundo. Então, por essa razão, ele foi intitulado de Zulqarnain. E tem mais aquilo ali, probabilidade de que pode ter sido a razão dele ser nomeado assim, que é também porque ele tinha 2 sinais na cabeça, ou seja, 2 ferimentos. Então, são coisas que o Corão não citou, o que o Corão não achou, não viu nenhuma relevância para trazer as suas razões. É por isso que nós também não vamos muito ir atrás dessas coisas que o Corão está em silêncio ao seu respeito. Então, e falando de Zulqarnain, veja lá que ele aparece no Suratul Kahf. O Suratul Kahf é Surat Makiya. O que é Surat Makiya? Existe Surat Makiya e Surat Madaniya. Então, Surat Makiya são aqueles surats que foram revelados antes da imigração. Antes da imigração. E Madaniya são aqueles surats que foram revelados depois da imigração. Um surat pode ser Madaniya, mesmo ter sido revelado ao profeta Muhammad estando na Meca. Ainda mais pode continuar a ser Madaniya. Então, a distinção do surat ser Madaniya ou Makiya tem a ver com a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, vamos ver que esse Zulqarnain, então, como vem? É por isso que o Corão diz: وَيَسْأَلُونَكَ. Eles te perguntam, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a respeito do Zulqarnain. Quem é Zulqarnain? Que informação você, Muhammad, tem a respeito de Zulqarnain? Então, o Allah Ta'ala diz: Sa'atlu alaykum minhu zikra, que eu vou vos contar alguma menção, alguma passagem a seu respeito. Então, vamos ver que aí há 2 possibilidades, ou seja, há probabilidades. Quem são esses que estão a lhe perguntar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? É dito que são os judeus, e é dito que ou são os Quraishitas, os árabes do tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que isso? Porque eles negavam a autenticidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, havia aqueles judeus que tinham conhecimento, aqueles padres, então, que eles disseram: vocês vão testar o Muhammad para saber se ele é um verdadeiro profeta ou não. De que forma?
tem que trazer prova ou uma questão que ninguém sabe senão um profeta. Então, foi feito 3 questões. As 2 não vamos aqui trazer, porque aqui estamos para falar de Zilqarnain, mas sim, vamos falar da 3ª questão, que foi a respeito de Zilqarnain, que eles lhe perguntaram quem foi Zilqarnain. Assim, o profeta Muhammadun, sallallahu alaihi wasallam, os respondeu. E foi assim que eles tiveram prova, embora alguns não aceitaram a mensagem, ou seja, não acreditaram nele. O profeta Muhammadun, sallallahu alaihi wasallam. Então, foi quando, de facto, eles lhe respondeu que, de facto, essa é a menção do Zilqarnain, conforme o Suratu Al-Kahf conta. Então, em frente nessas viagens que o Zilqarnain foi, de facto, ele foi uma pessoa eminente, muito brava, conforme os versículos mostram, que ele, quando chegou naquelas tribos, aqueles povos que eram crentes, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu a opção, ou você castiga ele, ou tempo deles se tornarem crentes. O Zilqarnain, ele optou pela segunda opção, que é não lhes castigar logo, mas sim, primeiro lhes apresentar a crença verdadeira. Então, aquele que crer será bem sortuda, será de facto sortuda essa pessoa. E aquele que rejeitar, é essa que será castigada. E assim ele procedeu desse jeito. E depois diz, Thumma atba'a sababa. Em seguida prosseguiu com a sua viagem para hatta idha balagha matli ash-shamsi, até quando ele chegou ao local onde o sol nasce, que é nascente, o Oriente. Então, encontrou lá, o Corão também está lá, nós não estamos mais aqui para fazer o tafsir, mas sim, mais para falar acerca dele. Então, ele lá encontrou um povo que não tinha nenhum abrigo. Então, é contado que esse povo que o Zilqarnain encontrou lá era um povo que não tinha abrigo e esse povo existia num local onde o sol nasce. E normalmente quando o sol nasce com seus raios bem fortes. Então, eles sofriam dos raios solares. Então, ainda mais é contado nas histórias que esses eram povos que viviam sem roupa praticamente. Assim como eles não tinham conhecimentos de criar alguma forma de qualquer coisa que possa lhes proteger contra o sol. Não tinham nem casas, só viviam num campo aberto. Então, conta-se nas histórias que essas pessoas, elas, para se protegerem desse sol, faziam colinas, faziam covas. Então, lá se escondiam. Então, e quando já o sol desaparecesse, era quando eles saíam para já fazerem suas atividades. Isto é, eles faziam o oposto daquilo que nós fazemos. Que nós, quando o sol nasce, levantamos, vamos proceder com nossas atividades. E quando o sol põe, nós também vamos nos deitar, vamos recolhermos-nos. Então, eles faziam o oposto. Só faziam suas atividades no tempo em que o sol desaparecia e descansavam quando o sol levantava. Então, e Allah Ta'ala fala que nós também lhe impulsamos, lhe demos força, de qualquer forma que Allah Ta'ala lhe impulsou, lhe deu capacidades, ele ajudou-os. Então, e ainda mais tempo, porque ele não tinha nem árvores, não tinha nada, nem pelo menos tenda, não tinham meios. Então, ele prestou ajuda para essas comunidades, e de lá, Thumma atba'a sababa. Então, ele procedeu agora para o Shimal, para o norte. Essa era a 3ª viagem que ele já fez, é onde ele foi já encontrar wajada qawman la yakaduna yafqahuna qawla.
encontrou lá um povo que quase elas não entendem as palavras, isto é, não entendem a língua das outras comunidades. Era um povo que dizem que elas não percebiam quase nada que os outros falavam, eles só se entendiam entre eles e não percebiam a língua do Zulqarnain. Mas houve uma comunicação, por isso que há esse levantamento dessa questão, como é que Zulqarnain conseguiu interagir com eles, sendo que não havia entendimento na língua. Então, diz que não, é bem possível que lá tenha havido um tradutor, ou seja, lá é Kaduna, lá é cada, por pouco. Lá é Kaduna não diz que eles não sabem por completo, diz que quase eles não entendem a língua dos outros. Então, houve de uma ou de outra forma a interação. قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Eles queixaram-se perante ele, que é o Zulqarnain. Esse Ya'juj ou Ma'juj, eles estão a criar corrupção, muitos estragos na terra. Ali naquela zona onde essas comunidades habitavam. E esse lugar é Ben Sadain, onde ele estava. Era um lugar que tem duas montanhas. Duas montanhas, e por detrás dessas montanhas é onde haviam lá essas criaturas, são Ya'juj ou Ma'juj, dois tipos de criaturas. Então, eles, assim como tentam ali, aquilo está tão duro que eles não conseguiram perfurar. Portanto, essa foi a atividade que o Zulqarnain fez. No fim, o Zulqarnain, o que é que ele fez? Disse, Hadha rahmatun min Rabbi, que tudo isto que houve, esse todo incidente, isto é uma misericórdia que vem da parte do meu Senhor. Então, é assim que a palavra do Zulqarnain, que vem no Corão, termina aí mesmo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Hadha rahmatun min Rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. E ele diz, quando já chegar a promessa de Allah, جعله دكا, ela vai fazer aquilo ali em pedaços, vai demolir aquilo ali, toda aquela barreira. Quando o dia, isso é nas proximidades do Qiyamah, do fim do mundo, tudo aquilo ali vai se destruir. Então, e a promessa do meu Senhor é verdadeira. Então, essa foi a passagem que vem no Corão, o essencial, o básico resumido do incidente que o Corão fala a respeito do Zulqarnain. E vamos falar na próxima sentada que nós tivermos a respeito dessas criaturas Ya'juj ou Ma'juj, que foram. Por quê? Porque o Corão fala também no Surat Al-Anbiya, quando diz Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna. Até quando for aberto, aquela barreira, futihat Ya'juj wa Ma'juj, aquela barreira na qual estão essas criaturas Ya'juj ou Ma'juj, eles vão sobre todos os lugares elevados e sobre todas as colinas, Yansiluna, rapidamente se dispersando isso pela terra para criar corrupção, matando pessoas. Então, que Allah Ta'ala nos dê compreensão desse resumo a respeito do Zulqarnain, na esperança de que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dê a próxima oportunidade de nós darmos a continuidade desse mesmo debate, dessa mesma conversa, para sabermos quem foram essas criaturas, como é que elas eram. Embora o Corão foi muito resumido a seu respeito, mas vamos trazer naquilo que os ahadith
assim como as histórias contam que a seu respeito, e também para no fim tirarmos as lições, porque de facto o mais importante é tirar a lição. Allah subhanahu wa ta'ala fala muito de tirar a lição, que é muito importante. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.